Bom dia a todos. Aguardamos esses 5 primeiros minutos, né, para aguardar e conseguir que todo mundo que se inscreveu, né, na reunião consiga participar. Hoje eu vou ser mediadora e a Juliana vai ser apresentadora. A nossa masterclass hoje tem o tema operacional e nós vamos abordar criação de usuários para tarefas, configurações de tarefas automáticas, enxoval, inventário, dashboard de gestão de tarefas, criação de tarefas manuais. Quais são os benefícios, né, do operacional? Melhorar a gestão das tarefas operacionais e gestão de equipe. A nossa apresentação tem um período de 60 minutos. Todos os áudios a gente pede para que fiquem desativados, né? Já deixei ali no nosso chat o link para vocês conseguirem acessar o nosso formulário de dúvidas. Então, no decorrer da apresentação, caso vocês tenham dúvidas, podem ir encaminhando no formulário, que no final a gente vai ter ali um momento para tirar essas dúvidas. E qualquer dúvida que a gente não conseguir não der tempo, né, de trazer a resposta em reunião, a gente vai responder por e-mail, tá? E a Masterclass está sendo gravada e a gente sempre encaminha com um prazo de 24 horas, tá bom? Agora é o momento de introdução, depois vai ter a apresentação e, por fim, né, as perguntas e respostas. As respostas vão ser feitas pela apresentadora ou também aqui pela mediadora, tá bom? Como eu informei, caso a gente não consiga dar todos os feedbacks das perguntas em reunião, a gente vai encaminhar as respostas por e-mail, tá? E a gravação vai ser encaminhada para vocês amanhã, né, num prazo de 24 horas. Juliana, se você quiser, pode começar, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Prazer, eu sou a Juliana, vou conduzir a Masterclass de hoje. Então, para a gente começar, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, para que vocês possam acompanhar o meu sistema. Bom, então, quando nós vamos falar sobre as tarefas operacionais que vocês conseguem gerenciar aqui pelo sistema DSTEIS, a seção do menu do sistema, vocês terão uma aba referente a tarefas, tá bem? E aqui em tarefas é muito comum que no primeiro momento vocês tenham apenas a central de tarefas habilitada no sistema de vocês. Então, nós também conseguimos habilitar os dashboards relacionados às tarefas, que é o dashboard voltado para tarefa de limpeza, dashboard para gestão de check-in e check-out, e um dashboard também para tarefas técnicas, que é onde vocês conseguem também criar tarefas relacionadas à manutenção, por exemplo. Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue ativar aqui pelo sistema esses dashboards. Então, descendo a tela pelo menu do sistema de vocês, vocês terão a aba de App Center, que é onde nós temos alguns aplicativos aqui para ativar para o sistema Stage. Então, quando vocês acessam a pasta de Outros, aqui nós temos alguns campos onde nós conseguimos ativar, e descendo a tela, vocês terão o aplicativo para tarefas de check-in e check-out, onde clicando nesses campos, vocês conseguem ativar e depois salvar a informação. Temos também a ativação para o dashboard de tarefa de limpeza e o de tarefas técnicas. Então, é importante que esses 3 dashboards fiquem ativos por aqui, para que vocês possam depois visualizar o acesso deles aqui pelo menu do sistema, tá bem? Um outro ponto também importante para ativação é o campo de itens de inventário, que é onde vocês depois vão conseguir criar todos os inventários de um imóvel, justamente para que tenha um controle naquele momento de vistoria de check-in e check-out. Então, nós vamos conferir isso hoje mais à frente, mas também é um campo onde vocês podem deixar ativo já, bem? Então, depois de ativar os dashboards, para que a gente consiga começar a utilizar os dashboards e gerenciar essas tarefas, inicialmente a gente faz algumas configurações
para que a gente consiga facilitar a gestão de tarefa de vocês. Então, a seção da aba de configurações, aqui no menu do sistema, nós temos uma aba voltada, dentro de configurações gerais, voltada para tarefas operacionais. Então, a seção desse campo, nós temos a primeira aba, que é relacionada à recepção, que é onde a gente consegue automatizar a criação dessas tarefas de vistoria, da acomodação. Então, caso você ou alguém da sua equipe operacional já tenha o hábito de fazer as vistorias no imóvel, na acomodação, e você queira gerenciar essa tarefa de vistoria, aqui a gente consegue também selecionar para que o nosso sistema crie essas tarefas de forma automática, para que você não precise, por exemplo, criar tarefas manualmente toda vez que você tiver um check-in ou um check-out. Então, aqui, por padrão, o sistema nos dá a possibilidade de automatizar essa tarefa, considerando todos os check-ins, ou seja, quando você tem o intuito de ter uma tarefa de vistoria antes de um novo check-in, para conferir se aquela acomodação já está preparada para receber o hóspede, e também temos a opção de check-out, para que a equipe ou o administrador possa fazer a conferência daquele imóvel após uma saída. E aqui a gente poderia também marcar ambas as opções, bem? No segundo campo, aqui nós conseguimos definir se o usuário que será responsável por aquela vistoria, sendo o administrador ou sendo um próprio colaborador da empresa, se ele terá que validar todos os itens de vistoria. Então, como eu falei, daqui a pouquinho a gente vai ver como vocês conseguem criar esse inventário de cada imóvel, e aqui a gente poderia definir que para concluir uma tarefa de vistoria, o usuário precisa validar todos os itens daquele imóvel, que estão ali no inventário. Então, aqui eu posso selecionar como sim também e salvar essa informação. Seguindo para a próxima configuração, que é referente à limpeza, aqui eu também consigo automatizar as tarefas de limpeza que serão criadas. Então, eu posso criar uma tarefa referente a check-in, onde a minha equipe precisa sempre preparar o imóvel para aquele check-in, e também poderia criar referente ao check-out. Então, toda vez que tiver uma saída, o sistema gera uma tarefa de limpeza e, considerando os check-ins, o sistema também gera essa tarefa. Nós também temos uma aba referente a reservas. Essa aba aqui, ela acaba sendo especificamente para o site de vocês, então é uma configuração à parte, onde vocês conseguem também delegar reservas incompletas, né, que chegam do site, para algum agente de reserva, que é algum usuário aqui do sistema que tenha essa função vinculada ao login dele, tá bem? E aqui, por último, nós temos esse campo de tempo, tá? Onde, descendo a tela, a gente consegue definir quando o sistema deve considerar as tarefas criadas, as tarefas técnicas existentes. Ou seja, quando essas tarefas devem ser mostradas para vocês no dashboard de cada uma das tarefas. Então, aqui eu recomendo para que vocês selecionem uma data sempre a partir de quando vocês vão começar a utilizar esse dashboard, para que vocês, de fato, visualizem no dashboard de tarefas apenas as tarefas do momento em que vocês passarem a utilizar, passarem a gerir essas tarefas em diante. Então, depois de fazer essas configurações iniciais, nós também temos algumas configurações que podem ser feitas dentro de cada um dos anúncios. Então, agora eu vou acessar aqui um dos meus anúncios como exemplo. Tá? A seção da estrutura individual do anúncio, vocês terão a aba de auxiliares e o campo relacionado à limpeza e manutenção, que é onde a gente também consegue configurar algumas informações para essas tarefas. Então, aqui no primeiro campo, que é o de enxoval, a gente consegue definir uma quantidade de enxoval específica para esse imóvel, para esse anúncio, e esse enxoval ele vai aparecer diretamente na tarefa de limpeza. Ou seja, você aqui consegue definir uma quantidade específica
para que aquele colaborador, no momento da limpeza, consiga validar tudo que é essencial de enxoval para aquele imóvel, para aquela acomodação. Então, inclusive aqui no sistema, nós já temos algumas informações de enxoval já pré-cadastradas, mas vocês também conseguem criar novas unidades aqui de enxoval. Então, aqui, por exemplo, eu posso considerar que nesse anúncio, nesse imóvel, eu preciso de 2 lençóis para casal. Aqui eu também posso considerar outras opções, como travesseiro, por exemplo, e poderia salvar. E aí depois nós vamos ver como isso aparece dentro de uma tarefa de limpeza, tá bem? Além disso, caso vocês queiram, por exemplo, criar novos itens de enxoval que não estejam nessa lista aqui pré-definida, vou mostrar para vocês aonde que a gente pode acessar. A seção do menu do sistema, vocês terão a aba de catálogo. Dentro de catálogo, nós temos um campo relacionado a auxiliares, e aqui em auxiliares nós temos o campo de enxoval, tá? Então, dentro dessa tela relacionada a enxoval, é onde a gente consegue criar novos itens que não estejam nessa lista, tá bem? E aqui do lado direito, vocês conseguem já deixar um valor pré-definido para esses itens. Então, esse valor pré-definido, ele vai servir, por exemplo, quando vocês precisarem acrescentar uma cobrança extra dentro de uma reserva, caso o hóspede, por exemplo, solicite um lençol de casal extra ou solicite um travesseiro extra e vocês tenham essa disponibilidade, vocês também dentro da reserva conseguiriam acrescentar como uma cobrança extra, e aqui já teria o valor pré-definido. Então, depois de criar aqui os próprios itens, caso não tenha na lista, retornando ao anúncio, aqui vocês poderão selecionar os itens e salvar, tá? E por aqui a gente também tem uma facilidade de imprimir essa lista de enxoval, caso vocês precisem enviar, por exemplo, essa lista de enxoval pelo WhatsApp ou enviar por fora do sistema para um colaborador. Porém, depois dentro da reserva da tarefa técnica de limpeza, a gente vai visualizar como o colaborador consegue acompanhar e visualizar esse enxoval. Além disso, aqui nós temos a configuração das tarefas automáticas, que foi aquela automação que eu criei lá dentro das configurações gerais do sistema. Então, quando o anúncio segue a configuração global, ele vai seguir o que foi criado lá dentro das configurações gerais. Porém, se eu quiser, eu posso individualizar essa configuração. E aqui eu poderia selecionar, por exemplo, que para esse anúncio eu quero aplicar apenas uma tarefa automática de limpeza relacionado aos check-ins e não relacionado a check-ins e check-out. Então, vocês também teriam essa opção. E aí, da mesma forma, isso se aplicaria à criação, né, das tarefas de vistoria, de check-in e check-out. Ela segue a configuração global, porém, vocês também poderiam aplicar de forma individual. Já aqui no campo de configuração de limpeza e manutenção, aqui serve para que a gente possa definir uma duração média do tempo de limpeza, tá? E isso vai impactar diretamente no dashboard de limpeza sobre quantas limpezas um colaborador específico consegue finalizar no dia, considerando o tempo de limpeza e o tempo de deslocamento. Isso também vai ajudar a vocês a ter esse controle, né, essa gestão de colaboradores e quantas limpezas eles conseguiriam finalizar em um mesmo dia. Então, aqui eu posso considerar, por exemplo, 60 minutos. Eu também tenho tempo para considerar a vistoria de chegada e saída. Então, aqui eu posso considerar 5 minutos, por exemplo. E o tempo de deslocamento, quanto tempo se gasta com ida e volta entre a sede, ou seja, onde aquele colaborador está, e a acomodação. Então, aqui a gente pode considerar um tempo médio. E aí depois a gente vai conseguir conferir como isso vai impactar lá na gestão de tarefas no dashboard.
Descendo a tela, nós temos também instruções fixas para check-in e check-out. Então, referente à vistoria de check-in e check-out, eu poderia deixar instruções fixas relacionadas a esse meu anúncio. Então, por exemplo, eu preciso que ele verifique o acesso ao cofre da unidade, do apartamento. Então, eu posso deixar essa informação aqui também. E eu também tenho instruções fixas para limpeza. Então, aqui eu posso deixar alguma instrução fixa de limpeza, por exemplo, verificar roupa de cama, ou qualquer outra instrução bem mais específica para aquele imóvel. E por último, nós temos aquela configuração relacionada ao item de inventário, onde eu posso deixar na configuração global, mas também poderia individualizar. Bom, agora eu vou mostrar para vocês aonde a gente consegue configurar os itens de inventário desse anúncio, tá bem? E aqui depois a gente poderia imprimir também essa lista de inventário. Então, quando a gente acessa a aba de conteúdo dentro do anúncio e acessamos a aba de cômodos, dentro de cada cômodo, por exemplo, quando eu acesso o meu cômodo de suíte, descendo a tela, abaixo de fotos, eu tenho um campo de itens de inventário. Então, aqui eu consigo clicar em mais itens e acrescentar diversos itens que existem dentro desse apartamento. Então, posso acrescentar uma adega, por exemplo. Aqui eu consigo descrever o item, eu posso indicar a condição dele e indicar se isso vai ser incluso no checklist de check-in e check-out, ou seja, se é um item que precisa ser checado, validado pelo colaborador. Então, além de conseguir criar esses itens por aqui e até mesmo imprimir esse relatório, vocês também conseguem criar novos itens de inventário aqui pelo sistema, caso o item que vocês querem acrescentar não esteja aqui. Então, retornando aqui na outra tela, quando eu acesso a aba de catálogo e auxiliares, eu tenho o campo de itens de inventário. Então, por aqui, eu tenho diversas pastas relacionadas a diversos tipos de itens, e dentro dessas pastas, aqui do lado direito, vocês conseguem criar novos itens. Tá? Então, aqui a gente teria a opção de indicar o nome do item, a categoria que ele se aplica e salvar a informação. E aí, retornando ao anúncio, esse item já seria possível de acrescentar por aqui. Tá? Bom, então depois de fazer todas essas configurações iniciais de anúncio e de automatização de tarefas, a gente também pode revisar os usuários que vocês têm aqui no sistema, tá? Então, eu tenho, por exemplo, o usuário da Alexandra, onde, acessando o perfil dela, eu tenho a aba de permissões, certo? Então, esse perfil, ele tem uma permissão de acesso interno, ou seja, eu permito que ele acesse o meu sistema, tá? E aqui eu consigo definir as responsabilidades dela. Então, por exemplo, a Alexandra, ela é a minha colaboradora e ela tem, em relação às responsabilidades, ela tem vínculo com a responsabilidade de vistoria, de check-in e check-out, tarefa de limpeza, tarefa de manutenção. Então, ela está relacionada a todas essas tarefas operacionais, por exemplo. E aí eu posso salvar a informação. E aí, nesse mesmo campo de permissão de acesso interno, descendo a tela, eu consigo definir o turno de trabalho dela. Isso também é muito interessante de definir, porque também vai ajudar vocês a gerenciar melhor todas as tarefas que aquele colaborador poderia fazer dentro desse período aqui de tempo determinado. Então, eu sei que a Alexandra, por exemplo, ela sempre está disponível de 9 ao meio-dia, de meio-dia a 1 ela tem o horário de almoço e depois das 14 às 18. Então, eu consigo aqui definir esses 2 horários aqui de turno, né, separando ali por um horário de almoço, por exemplo, e aí depois posso salvar essa informação.
Então, após a gente configurar o usuário ou os usuários que vão ficar responsáveis por essas tarefas, aí sim a gente pode começar a trabalhar em cima de cada dashboard, tá? Então, por aqui eu tenho, por exemplo, o dashboard de limpeza, tá? Dentro do dashboard de limpeza, aqui eu terei todas as datas relacionadas. Então, ele sempre vai considerar o dia de hoje e depois dar sequência a datas futuras. E aí, dentro do dia de hoje, eu posso verificar, por exemplo, que eu tenho 9 tarefas com prazo esgotado, que são tarefas que deveriam ser concluídas anteriormente, né? Com base na organização aqui do dashboard. Sendo que vocês também poderão acompanhar todas as tarefas que precisam ser feitas até hoje. Então, esse bloco sempre vai considerar as tarefas que precisam ser feitas, considerando os check-ins do dia. Então, elas precisam ser feitas até hoje, porque nesses 3 apartamentos eu tenho check-ins para esse mesmo dia. E aqui, por último, vocês também terão um campo para visualizar as limpezas que deveriam ser feitas hoje. Então, esse campo ele vai considerar limpezas baseados pelas datas de check-out, tá? Então, por exemplo, eu tenho um check-out hoje. Essa limpeza ela começa a aparecer aqui nesse campo, porque ela pode ser feita a partir de hoje, porém ela não é a minha prioridade, porque a minha prioridade vão ser sempre as limpezas que precisam ser feitas considerando os check-ins. Então, a ordem correta de prioridade do colaborador é priorizar as reservas, as limpezas considerando o check-in, e aí depois ele pode dar sequência nas limpezas que tiveram a partir de cada check-out, por exemplo. Bom, então quando a gente tem uma tarefa a ser concluída, aqui vai aparecer para vocês todos os colaboradores que terão vínculo com aquela tarefa técnica relacionada à limpeza, que nós vimos aqui pelo campo de usuários, tá bem? E aqui eu consigo delegar uma tarefa para algum deles. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo da Alexandra, que foi o usuário que eu criei como exemplo, e aqui ela tem um horário de 9 da manhã até meio-dia e depois das 14 até as 18. Então, nesse período de tempo, eu posso, por exemplo, vir aqui na tarefa, clicar nesse quadradinho cinza e arrastar essa tarefa para a Alexandra, por exemplo. Então, eu quero que seja uma tarefa que ela conclua aqui entre 10 e meio-dia, por exemplo, porque eu sei que às 14 eu tenho uma nova entrada. Então, eu consigo relacionar essa reserva para ela, tá bem? E a partir disso, eu consigo ter uma gestão também de tempo. Eu consigo relacionar e entender quantas reservas esse usuário vai conseguir, quantas tarefas de reservas esse usuário vai conseguir concluir dentro desse dia de trabalho. E aí a gente também tem uma função muito interessante, que é a função de conseguir dividir essa tarefa entre 2 colaboradores, que aí automaticamente o tempo gasto por essa tarefa, ele se reduz, tá? Ele fica dividido também. Então, aqui nós temos esse símbolo de chave inglesa que serve justamente para isso. Eu posso dividir, por exemplo, essa tarefa entre a Alexandra e o Tiago, por exemplo. E aí, quando eu salvo a informação, automaticamente o meu sistema divide a tarefa para 2 colaboradores e ele entende que o tempo de trabalho é um tempo menor, tá bem? Então, não sei se vocês lembram, lá dentro desse anúncio aqui no sistema, dessa acomodação, eu defini que o tempo de limpeza era de 60 minutos e o tempo de deslocamento de 30 minutos, tá? Então, considerando o tempo de deslocamento ida e volta, o sistema considerou que essa tarefa ela teria um prazo de conclusão de 2 horas. E aí, dividindo entre 2 colaboradores, agora eu tenho aqui um prazo de 1 hora para ser concluída. Então, aqui eu já conseguiria, por exemplo, também relacionar outras tarefas para eles, e assim eu consigo ir delegando essas tarefas, tá bem? E aí o intuito é que o próprio colaborador consiga delegar as próprias tarefas
ou que até mesmo o administrador ou alguém mais responsável pela gestão delegue as tarefas para que ele possa iniciar a rotina, possa iniciar o dia de trabalho. E por aqui, dentro do dashboard, ele também consegue validar que essa tarefa foi concluída. Então, quando eu clico, por exemplo, nesse ícone aqui de ir, eu consigo visualizar a tarefa de limpeza. Então, aqui, eu sei que dentro dessa tarefa eu tenho aquela instrução fixa para check-in, que eu já deixei configurado dentro do anúncio. Então, eu peço para que ele verifique a roupa de cama, por exemplo. Aqui, o colaborador ou qualquer gestor tem o campo para deixar comentários referentes a essa tarefa. Aqui aparece também para ele o enxoval que é necessário para aquele imóvel, para aquela acomodação. E ele também consegue carregar imagens. Então, ele poderia, por exemplo, tirar fotos daquela acomodação, né, com a limpeza concluída, enviar para o gestor, para o administrador, e essas imagens poderiam ser carregadas aqui também. Um outro ponto é que aqui a gente consegue conferir o executor da tarefa, que é a pessoa que já está relacionada para seguir, tá? E aqui em cima do lado direito, nós temos um campo para definir o status dessa tarefa. Então, ela é uma nova tarefa delegada, e aí o colaborador ele consegue deixar essa tarefa em progresso quando ele está naquele imóvel, está naquela unidade, e ele também depois pode selecionar como uma tarefa resolvida, para indicar que de fato ela foi concluída. Então, aqui no sistema, é muito importante que ele possa, depois de finalizar, considerar que isso foi uma tarefa resolvida, tá bem? Para que depois isso entre lá no histórico das tarefas concluídas. Então, depois de indicar que foi resolvido, a gente sabe que isso que já foi uma tarefa concluída. Aqui no sistema, vocês também têm a possibilidade de imprimir todas as tarefas já delegadas. Então, por exemplo, vocês estão iniciando o dia, delegaram todas as tarefas para o colaborador, e aí precisa enviar essa orientação para ele. Aqui a gente consegue gerar uma impressão, tá, de todas as reservas, as tarefas, perdão, do dia já concluídas ou, no caso, as tarefas em progresso. Aqui não está aparecendo para vocês porque eu já selecionei aquela tarefa como status de resolvida. Mas tudo que tiver como nova tarefa aparece aqui nesse documento e vocês conseguem salvar, até mesmo enviar para uma outra pessoa. Então, voltando aqui no sistema, além de ter o dashboard de limpeza, nós também temos o dashboard de vistoria, de check-in e check-out, tá? Deixa eu só compartilhar aqui novamente com vocês. Então, acessando o módulo de tarefas, vocês também terão o dashboard de check-in e check-out, tá? Onde vocês podem controlar essas vistorias, tá? E aqui eu consigo ver a divisão de vistoria considerando os check-ins. Então, essas tarefas que estão em vermelho são as atrasadas, né? Então, eu poderia clicar aqui no i, no sinal de i, e indicar que ela foi resolvida, para que depois ela não fique mais como uma tarefa atrasada, tá? E aqui eu também tenho as tarefas que precisam ser concluídas, considerando os check-ins de hoje, por exemplo, daquelas unidades, tá? E por último, eu tenho a vistoria considerando os check-outs. Então, aqui eu tenho vistorias atrasadas, mas a partir de todo novo check-out, o sistema vai gerar essa tarefa de vistoria para mim também. Então, aqui é no mesmo sentido, eu consigo clicar em cima dessa tarefa e direcionar para um dos. Ju, seu microfone fechou. Estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Beleza. Então, vocês ouviram até qual parte, até o momento aqui da tarefa? Isso, até a parte que você colocou a tarefa para. Certo.
Então, depois que a gente consegue selecionar a tarefa de vistoria, seja relacionado a check-in ou check-out, para um dos colaboradores, aqui eu posso clicar para visualizar essa tarefa, tá? E aqui eu consigo validar algumas informações. Então, eu também consigo, por exemplo, deixar um comentário, eu posso carregar uma imagem aqui também, e aqui nós temos justamente aquele campo onde a gente consegue visualizar o checklist relacionado a essa vistoria. Então, quando eu clico em abrir checklist, o sistema vai me direcionar para essa tela, onde aqui eu consigo validar todos os itens de inventário que eu acrescentei. Então, por enquanto, eu tinha acrescentado uma adega como item, eu posso indicar que ela já foi vistoriada, e aqui eu consigo também indicar outros detalhes, por exemplo, quantidade de chaves, a condição da pintura, e poderia até visualizar, por exemplo, uma cobrança de valor calção, que é nos casos onde você precisa validar se essa cobrança calção foi devolvida, por exemplo, ao hóspede, tá bem? Então, depois de validar essas informações, você pode clicar na opção de validar entrada, tá? E aí, depois de validar esse checklist, a tarefa, ela fica selecionada como uma tarefa resolvida. Então, depois de conseguir concluir essa tarefa, ela já não aparece mais aqui como uma tarefa em progresso no dashboard, justamente porque ela já foi concluída, tá bem? Então, retornando ao módulo de tarefas, além da gente ter esse controle do dashboard de limpeza, de check-in e check-out, aqui pela central de tarefas, a gente também consegue ter um controle sobre todas as tarefas. Então, aqui eu posso filtrar uma data, por exemplo. Aqui eu consigo relacionar se a tarefa é relacionada a uma execução ou relacionada a um prazo. Então, eu consigo filtrar todas as tarefas que tiverem o prazo para hoje, por exemplo. E aí eu sei que eu tive uma tarefa relacionada à vistoria de check-in, que já foi resolvida, uma relacionada à limpeza, que foi resolvida, e aí eu tenho essas outras aqui que também teriam um prazo para execução para hoje, tá bem? E aqui vocês também têm uma série de filtros. É possível filtrar pelo usuário, então se eu quiser ver todas as tarefas relacionadas à Alexandra, eu consigo visualizar por aqui, e aí eu vejo que a Alexandra conseguiu concluir tudo que estava previsto para a rotina de trabalho dela, por exemplo. Eu consigo ver o tipo de tarefa, então se eu quero ver só as limpezas, eu também consigo filtrar. Posso filtrar por status, então, por exemplo, aqui eu vejo que foi resolvido. Mas você pode ter, por exemplo, uma pessoa responsável pela supervisão, ou até mesmo o próprio administrador, ele pode acessar essa central de tarefas e acompanhar por tudo que está em progresso, por exemplo. Caso eu tivesse alguma tarefa, né, vinculada a esse usuário que ainda estivesse ali em progresso. Então, por aqui a gente consegue ter esse controle de todas as tarefas. E aqui do lado direito eu também consigo ver a informação de cada tarefa. Então, se eu clico em limpeza, eu também consigo carregar a imagem por aqui, ver o comentário, indicar se ela foi resolvida. Se eu clico em check-in, a mesma coisa, eu consigo ter esse controle por aqui também. Então, a gente tem os dashboards de cada tipo de tarefa para que a gente consiga fazer essa organização sobre direcionar tarefas para cada colaborador, mas aqui pela central de tarefas a gente tem essa visão geral sobre todas elas. E por último, vocês também têm o dashboard técnico. Então, aqui em dashboard técnico, serve para que vocês possam criar tarefas técnicas, tarefa de manutenção ou até mesmo algum outro tipo de tarefa para ser relacionada a um desses usuários. Então, quando eu venho em central de tarefas, aqui eu também tenho a função de criar uma tarefa manualmente. Aqui eu poderia até mesmo criar manualmente uma tarefa de limpeza ou uma tarefa técnica. E aqui eu poderia criar
uma tarefa de manutenção, por exemplo. Então, eu consigo selecionar o anúncio, que está vinculado a essa tarefa. Eu indico se a entrada do colaborador é permitida, então, por exemplo, a acomodação está vazia, ou seja, ele já poderá acessar essa acomodação. Ju, seu microfone está fechado de novo. Beleza, agora voltou, acho. Bom, então por aqui eu consigo descrever essa tarefa, consigo também relacionar essa tarefa a um tipo de tarefa que eu posso ter criado lá pela aba de catálogo do meu sistema, tá? E aqui eu também consigo definir um espaço de tempo, ou um período de dias, por exemplo. Então essa tarefa técnica, ela precisa ser concluída entre hoje e o dia 30, até o dia 30, por exemplo. Então o meu colaborador, ele vai conseguir visualizar o tempo que ele tem para finalizar essa tarefa, e eu também posso selecionar para que a propriedade fique bloqueada nesse período, para que eu também não tenha risco de receber, por exemplo, nenhuma nova reserva naquele período de manutenção. Aqui vocês também conseguem carregar uma imagem referente ou alguma informação a mais. Vocês podem indicar como o problema foi detectado. Então, por exemplo, o problema foi detectado pelo hóspede. Foi detectado durante o check-in, por exemplo. Aqui vocês conseguem indicar detalhes sobre essa detecção do problema. E aqui, inclusive, é um campo extra, onde vocês podem considerar se esse problema poderia ser detectado antes. Por exemplo, a gente teve uma última limpeza. Esse problema poderia ser detectado naquele momento de limpeza e não foi detectado, por exemplo. E por último, vocês podem considerar o executor da tarefa, tá? E salvar. Deixa eu só selecionar um outro prazo aqui de tarefa, para a gente validar que o imóvel não tenha nenhuma reserva. Bom, então depois de criar essa tarefa de manutenção, eu também consigo acompanhar aqui pela central de tarefas, mas quando eu venho no dashboard técnico, eu vejo que ela já está vinculada a Alexandra, por exemplo. Então é uma tarefa que está selecionada como nova, depois ela pode indicar que está em progresso e depois indicar que foi uma tarefa resolvida, bem? Então, dessa forma que ela tem esse controle também sobre as tarefas técnicas. Bom, pessoal, então sobre a gestão de tarefas seriam esses pontos, tá bem? Agora eu vou passar a palavra para a Lê, para ela mediar as perguntas. Perfeito, muito obrigada, Ju, pela apresentação. Nós recebemos algumas perguntas. Manu perguntou como fazemos para habilitar as opções do dashboard de tarefas. Já no início da reunião, percebi que não tem essas opções no meu menu de tarefas, assim como nas opções de configurações. Tenho o plano agência e achei que teria, né, essas opções. Certo. Para que a gente possa habilitar, além de visualizar apenas a central de tarefas, para que a gente possa habilitar os dashboards, você pode acessar a aba de App Center, clicar dentro da pasta de outros, e aqui a gente tem os outros recursos adicionais que a gente consegue ativar para o sistema. Então, aqui nós conseguimos ativar, por exemplo, os itens de inventário, para que eles apareçam lá dentro da aba de cômodos, né, dentro de um anúncio. E descendo a tela, a gente também consegue ativar o dashboard de tarefa de check-in e check-out, dashboard de tarefa de limpeza e o dashboard de tarefas técnicas também. Então, todos selecionados e salvos como ativos, eles passam a aparecer aqui no módulo de tarefas. Perfeito, Ju. O Axel. Não, desculpa.
Elas perguntou: o colaborador tem a possibilidade de acessar o sistema pelo celular? Sim, o sistema ele tem um acesso mobile pelo celular, então o colaborador ele consegue acessar o próprio login, o próprio usuário que vocês criarem para acessar os dashboards, tá bem? Mas fica a critério de vocês se o próprio colaborador ele fará essa gestão, tanto de definir as reservas as tarefas técnicas que ele irá concluir no dia, ou se essa gestão de tarefas será direcionada para o próprio administrador ou para outra pessoa da equipe, porque aí também teria a possibilidade de uma pessoa ser responsável por delegar, né, todas essas tarefas aqui no dashboard e depois só enviar essas tarefas do dia para o colaborador, que é a pessoa que estará ali na operação. Perfeito. O Axel perguntou que no inventário conseguimos cadastrar as fotos, mas quando o colaborador recebe, né, a tarefa para acompanhar pelo celular, só aparece para ele uma lista e não aparecem as fotos. Será que teria como, né, resolver isso? Dentro da tarefa técnica, certo? Sim, Bom, depois a gente vai validar com a equipe de produto se para a visualização mobile ele também tem a possibilidade de carregar as fotos ou visualizá-las, tá bem? E aí a gente dá esse retorno para você por e-mail. Vou pedir para a Lê guardar aí a sua pergunta. perfeito. O Guilherme perguntou: na tarefa de limpeza, eu consigo pedir para subir uma foto para um item específico, por exemplo. Além da camareira informar que a adega está ok, ela também consegue subir uma foto dela? Aqui a gente tem o dashboard de limpeza e o dashboard específico para vistoria, né? Que é o dashboard relacionado a essa validação de inventário, tá bem? Aqui, quando a gente abre a tarefa de vistoria específica, aqui a gente consegue carregar imagens, mas não especificamente para um item, e abrindo o checklist, aqui a gente só conseguiria validar os itens, mas a gente não conseguiria, por exemplo, carregar fotos direcionando especificamente para um item, tá bem? Perfeito. É, a GFADM Participações perguntou: hoje ele tem apenas uma colaboradora responsável pela limpeza. É possível atribuir todas essas limpezas automáticas diretamente para ela? Não, aqui no sistema, as limpezas elas serão geradas aqui no dashboard e aí a atribuição é feita de forma manual. Então, caso o administrador possa, ele mesmo pode se responsabilizar por atribuir todas as limpezas para um mesmo usuário, ou até mesmo a própria colaboradora poderia se atribuir essas tarefas de limpeza. Perfeito. Elas perguntou de novo aqui, no cadastro manual de tarefas, de que forma o sistema avisa ao colaborador que existe uma tarefa nova a fazer? Aqui no sistema, nós não temos uma automação desse aviso. O intuito é que o colaborador ele tenha o hábito de iniciar a própria rotina acessando o dashboard e conferindo todas as tarefas delegadas para ele, ou ele mesmo, né, delegando as tarefas do dia para ele próprio. E aí sempre, enfim, delegando de acordo com o horário que ele tem disponível, ele mesmo pode dividir a tarefa entre ele e uma outra pessoa. E aqui na central de tarefas, vocês conseguem ter um controle, além de visualizar e filtrar o dia, a gente consegue filtrar por prazo, tá? E ver tudo o que está indicado aqui como uma nova tarefa, até mesmo que já foi resolvido aqui no dia. Então, o próprio colaborador poderia também acessar a central de tarefas, tá bem? E filtrar aqui pelo status, por exemplo. Eu quero ver só as novas tarefas do dia. Ele pode filtrar e depois delegar para ele mesmo. Certo. Eu vou responder aqui porque nós recebemos 3 perguntas, sobre o acesso, né, na versão mobile. O acesso é via Google, Safari, enfim, o navegador que vocês utilizam no celular
esse link que vocês acessam o sistema da Stace e para quem você cadastrou como usuário, né, você pode ali informar o login dele, e-mail e senha que você criou. E se você quiser também acessar a versão mobile, você pode ali acessar o link pelo Google ou Safari, enfim, o navegador que vocês utilizam, e acessar o sistema da Stace, tá? É porque apareceram 3 perguntas. Beleza. Mas seguindo aqui, Ju, temos mais uma pergunta referente a tarefas. A Valp perguntou: por que em alguns casos o sistema unifica em uma única tarefa de limpeza, check-in e check-out de 2 reservas diferentes? Nesse caso, é porque provavelmente você tenha automatizado a limpeza ou a vistoria para check-in e check-out. Então, por exemplo, se eu tenho uma saída hoje aqui no apartamento 302 e eu tenho uma nova entrada para esse apartamento no mesmo dia, eu vou ter uma tarefa de limpeza considerando o check-out que eu tive mais cedo e eu vou ter uma mesma tarefa de limpeza considerando o check-in, por exemplo, caso eu tenha selecionado para que meu sistema crie tarefas considerando check-in e check-out. Então, por isso que você pode ter 2 tarefas ali no mesmo dia, para o mesmo anúncio, mas você pode, por exemplo, concluir aquela limpeza de check-out e logo em seguida já validar a limpeza de check-in, porque você sabe que já está pronto para receber o próximo hóspede. Certo. O Guilherme, ele pediu para a gente mostrar, né, um acesso de como a pessoa que ele colocaria só para tarefas de limpeza, iria ver o sistema. Mas infelizmente a gente tem ali, até usuários criados, mas a gente não criou uma senha de acesso. Acredito que a gente não conseguiria mostrar. O ideal, pessoal, como vocês mesmos vão criar o usuário dos colaboradores de vocês, vocês podem definir um e-mail de acesso e criar uma senha provisória, onde vocês mesmos depois podem testar e acessar o próprio sistema com login e senha do colaborador. Porque aí, antes de passar esses acessos, vocês também vão visualizar e ver todos os campos que esse colaborador veria na rotina dele. Certo. Muito obrigada, Ju, pela apresentação, pela explicação, foi excelente. Aqui a gente não recebeu outras perguntas, tá? Vou compartilhar com vocês, o QR Code para vocês entrarem e, avaliarem a reunião de hoje. Para quem entrou depois, né, a gente vai encaminhar essa gravação da masterclass operacional para todo mundo, só que a gente tem um prazo de 24 horas para o envio, então ele sempre ocorre no dia seguinte pela manhã, tá? Mas todo mundo que está inscrito na reunião e assistiu aqui, vai conseguir receber essa gravação, tá bom? Como não recebemos mais perguntas, peraí, apareceram mais 2. É possível gerar um relatório das limpezas de um período para conferência ou pagamento da colaboradora, por exemplo? O que vocês podem é sempre acompanhar aqui pela central de tarefas. Eu consigo, por exemplo, filtrar um período de 1 mês. Eu posso filtrar pelas tarefas resolvidas, por exemplo, e filtrar pela colaboradora, né, pelo usuário que eu tenho, tá? Aqui eu vou conseguir visualizar tudo que ela concluiu dentro de um período mensal, por exemplo, tá? Então, aqui eu tenho uma função de compartilhar essa informação, esse relatório também, o sistema direciona para compartilhar pelo WhatsApp, vocês podem enviar para vocês mesmos, mas acredito que a partir disso vocês já conseguiriam ver aqui a quantidade de tarefas concluídas, caso vocês precisem. Ah, perdão, não está aparecendo essa Eu já tela. parei de apresentar a minha. Foi. Espera aí, pessoal. Voltando, aqui na central de tarefas, vocês conseguem filtrar por um período específico, um período mensal. A gente sempre consegue filtrar por um usuário, selecionar também o status de resolvido. Então, aqui eu vejo todas as tarefas que ela resolveu. Eu posso filtrar também por tipo de tarefa, então, se ela é vinculada à limpeza, eu filtro tudo que ela resolveu dentro desse período mensal.
E aí eu sei que ela teve uma resolução aqui de 2 tarefas, então a partir disso vocês já conseguiriam, né, fazer essa ação de um pagamento considerando quantidade de tarefas concluídas. Perfeito. Conseguimos responder só mais uma pergunta? Sim, sim. Perfeito. Eh, como eu faço para adicionar tarefas de lavanderia que têm produtos? Certo. Em relação a outras tarefas, aqui pela central de tarefas, por exemplo, a gente pode selecionar para criar tarefas, e além de ter a criação manual possível para limpeza ou tarefa técnica, a gente consegue criar uma outra tarefa. Então aqui eu posso considerar, por exemplo, lavanderia, que seria uma tarefa à parte, né, desses dashboards. Posso selecionar um anúncio em específico, e aqui eu consigo descrever essa tarefa, consigo também selecionar um prazo, então uma tarefa ser concluída até hoje, por exemplo, e selecionar um executor, e também, se fosse o caso, bloquear a acomodação. Então, quando eu salvo essa informação, deixa eu colocar apenas um prazo aqui até amanhã. O sistema também gera aqui na central de tarefas essa tarefa de lavanderia, tá? Então, dentro dessa tarefa, eu posso carregar uma imagem ou eu posso deixar comentários caso eu queira validar alguma informação específica sobre material utilizado e também ficaria vinculado a esse usuário que eu criei. Então, eu posso filtrar por aqui, por exemplo, e aí eu sei que a Alexandra ela teve também uma tarefa relacionada à lavanderia, tá bem? A gente só não tem um dashboard específico, né, para esse tipo de tarefa, mas qualquer outra tarefa ela pode ser criada aqui na central de tarefas, nessa opção de outras tarefas. Perfeito. Nós recebemos, outras perguntas, mas pelo avançar da hora não vamos conseguir responder todas. Quem ainda possui dúvidas, tem o link do formulário no chat. Peço que encaminhe a pergunta pelo chat. Para quem não conseguiu acompanhar a reunião desde o início, ela foi gravada e nós vamos disponibilizar no prazo de 24 horas, tá bom? Agradecemos a presença de todos, de todo mundo, né, aqui nessa masterclass. Vemos vocês nas próximas. E qualquer dúvida que vocês tenham, né, e que não conseguiram encaminhar para a gente pelo formulário, eu peço que encaminhem para a gente pelo suporte, tá? Estamos sempre disponíveis para ajudar vocês a solucionar as dúvidas, tá? Muito obrigada pelo tempo de todos. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.